Na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 12, a partir do versículo 11, Paulo continua a sua carta falando a respeito do verdadeiro evangelho e do problema que a igreja da Galácia estava enfrentando com a chegada de falsos mestres. E estava havendo um problema em que esses falsos mestres estavam vindo do judaísmo e queriam implantar dentro da igreja de Jesus os rituais do judaísmo. Então, e Paulo estava falando a respeito da fé em Cristo Jesus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nessa carta, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, ainda não está acostumado, você que já está nos acompanhando, abra por favor sua Bíblia, no carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nós estamos dando prosseguimento a esse estudo, em que Paulo vai agora mantendo a sua postura em relação à presença até dos próprios apóstolos que eram judeus e querendo implementar dentro da igreja de Cristo ações rituais judaicos. Que diz assim a palavra, versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando foi encontrar-se com o apóstolo Paulo na cidade de Antioquia, Paulo vai dizer, houve uma resistência face a face. Por que Paulo resiste face a face a Pedro? Porque ele era repreensível. Porque ele estava, ele se tornou repreensível, porque ele estava se deixando levar pelo judaísmo. Ele estava querendo agora, ele já sabia que os gentios, que aqueles não judeus, tinham a experiência com o Espírito Santo. Deus já tinha se manifestado a ele através daquele lençol, e falando da importância daquele que Deus purificava, e agora ele se deixa também levar, e Paulo vai o repreender. E no versículo 12, ele vai dizer assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro estava, enquanto não chegavam a liderança judaica, líderes da igreja que eram judeus, ele se relacionava bem com aqueles que não eram judeus. Quando chegou a liderança, Pedro começa a fugir do relacionamento com os gentios, dentro da igreja. Por isso que ele foi repreensível. E também os demais, no versículo 13, judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, irmãos, dentro da igreja não pode ter dissimulação nem falsidade. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Paulo, ele vai reivindicar, como nós já estudamos no capítulo anterior, o seu apostolado, porque ele estava fundamentado na verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não há outro caminho se não seja por ele. E não há outra forma de você ter uma experiência com Deus, de ser salvo, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Porque a lei mosaica, ela tinha limites. E Jesus, ele é ilimitado. É o que ele vai colocando aqui. E no versículo 14, ele vai dizer assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Paulo aqui está cobrando de Pedro, está falando com Pedro. Pedro não podia ser incoerente. Hoje se viver um evangelho de incoerência. Como assim? Se o evangelho diz algo a seu respeito, a favor de você, você não pode ser incoerente nos seus atos, nas suas atitudes. Paulo está recorrendo, está falando com Pedro que ele não podia ser incoerente. Como ele, sendo judeu, vivia como gentio, era livre, ele já tinha entendido a palavra da graça de Deus, do evangelho de Cristo. Só que quando chegavam os judeus, ele agora começa a querer levar para os gentios a lei judaica. Estava sendo incoerente. Entendeu, irmã Eliude? No evangelho, você tem que ser coerente. E Paulo está reclamando de Pedro, é isso. Alô, Pedro, você não está sendo coerente, né? Então, o evangelho do Senhor Jesus nos leva a sermos coerentes
na vida. Não a sermos incoerentes. Tem muitas pessoas que falam, sou de Cristo, mas vivem de uma forma que diz contrário ao que ele fala. Isso se chama-se incoerência. Alô? Incoerência. O Evangelho do Senhor Jesus, ele nos faz pessoas coerentes, que sabem o que está falando, ok? Vamos lá, e no versículo 15 e 16, ele vai falar uma outra frase muito importante. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmão, eu e você, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Se teve alguém que pagou o preço pelo nosso pecado, foi Jesus Cristo. Ele somou a nossa vida e morreu por nós. Ele pagou o preço do salário do pecado, que é a morte. Ele pagou o preço com a morte dele e nos deu a vida dele. Ele fez uma troca comigo e com você. Eu e você tínhamos que morrer, nós estávamos condenados, mas ele se deixa condenar para que a vida dele chegasse até nós. Então eu e você temos vida em Cristo Jesus. Eu e você cremos nesta verdade, cremos neste sacrifício. Então a nossa vida é por fé. Eu e você não estivemos lá, mas nós cremos. E Jesus falou, quando Tomé exigiu, queria ver acontecer, colocar o dedo lá na mão de Jesus furado e tal, aquela coisa toda. Jesus falou, quando Jesus chega para ele, ele começa a crer. Aí Jesus fala para ele assim, ué Tomé, porque viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. E Jesus já profetizava a meu respeito e a seu respeito. Eu e você, nós não vimos, mas nós cremos. E por crermos nessa verdade, nós somos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Pessoas felizes e bem-sucedidas. É essa a proposta do Evangelho para mim e para você. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que creem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo está recorrendo aqui, que o justo vive pela fé. Nós somos justificados pela fé. Pedro já tinha essa consciência, mas diante de alguns interesses da liderança judaica, ou de algumas informações do judaísmo, Pedro se tornou incoerente e foi passível de repreensão. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus está à minha e à sua disposição. Eu e você temos que aprender cada dia mais dele, para sermos coerentes na nossa vida, para termos firmeza daquilo que nós acreditamos, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento nos leva para cá e nos leva para lá. Não, creia no Senhor Jesus, o firme fundamento. É nele em que a nossa vida tem que estar arraigada e fundamentada. Aprenda mais dele, para que eu e você sejamos pessoas que o que nós falamos é coerente com aquilo que vivemos. Recebe essa palavra no teu coração nesta tarde. E dando ainda prosseguimento até os últimos versículos aqui, do 17 em diante. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não. Se você tem Jesus, não precisa de mais nada. Porque se torna a edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Mas não é o caso. Eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus, porque eu creio na justiça que já foi descarregada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A justiça que foi feita em Cristo Jesus, Ele me justifica, Ele me torna justo. Eu creio nesta obra, e a obra que Cristo fez na cruz, ela foi definitiva.